Já pararam para pensar que muitas vezes nos afastamos de Deus bem lentamente? Até mesmo às vezes normalizando os pecados sem nós percebermos? Imaginar que às vezes nós nos afastamos de Deus bem lentamente enquanto estamos indo no caminho certo, logo após já sabermos mais ou menos como que é seguir a Jesus e nos afastamos lentamente, muitas vezes sem nem perceber que estamos normalizando diversos pecados ou um pecado em específico, já que não existe esse pecadinho ou pecadão, é pecado. Para alguns não, para outros sim, mas assim é pecado. E você considerar um pecadinho leve comparado a outros, é de certa forma um pensamento bem errado. Mas enfim, imaginar que muitas vezes nos afastamos é justamente a forma como o inimigo age. O inimigo tem o nome de acusador. Até mesmo em Mateus, aqui na tentação de Jesus, aqui em Mateus 4, Satanás é mencionado como o tentador. Ou seja, ele é quem tenta, ele é quem mente, ele é quem acusa. Acusa é quando sabe aquela culpa lá, por exemplo, aquela culpa é um tipo de acusação. Aquela culpa constante, mesmo após o perdão de Deus. E ele também é descrito como alguém sorrateiro, assim por dizer, sorrateiro. Como assim sorrateiro? Por exemplo, ele age da forma mais cuidadosa possível. É até meio engraçado que o próprio pai da mentira, o Satanás, aquele que é derrotado no final, é cuidadoso para nos fazer se afastar de Deus sem nós percebermos. Ele é cuidadoso no início. É fascinante, é engraçado. Em Salmo 51, aborda justamente esse tema. Aborda justamente o tema de você voltar. O nome do capítulo em si é a confissão e arrependimento. E logo nos 2 primeiros versículos desse salmo tem mais informações que são, como posso dizer, bem úteis, assim por dizer. Em Salmo 51, vou ler uma parte, não vou ler tudo, mas enfim. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O que é transgressão? É quebra de lei, basicamente você quebrar a lei de Deus. E o versículo aborda o seguinte: e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Que isso nos ensina? Já viu aquele versículo que fala o perdão de Deus se renova a cada manhã? Então, é basicamente isso. Basicamente refere a isso daí. Só que pra isso, lembra que eu falei o nome do capítulo? Confissão e arrependimento. Para Deus te perdoar, você tem que se arrepender. Como se arrepender? Mudando seus hábitos, confessando que você errou e voltando para Deus, com arrependimentos, pronto, e humilhação. Não humilhação no sentido ruim, mas tipo, você se humilhar e admitir que você é dependente dele. E logo no versículo 2 está escrito o seguinte: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Isso mostra que Deus é quem purifica, que Deus é quem nos limpa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 5 também fala uma coisa que é bem necessário de saber também, mas se lembrar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós nascemos no pecado. Nós nascemos sendo filho do inimigo, assim por dizer. Nós somos obra de Deus e filho do inimigo. Como assim somos filho do inimigo e filho de Deus? Meio que assim, Deus é nosso criador. Só que quando nós nascemos do pecado, então somos filhos do inimigo. Porque todo dia nós pecamos. Mas quando nós voltamos para Deus e buscamos o mandamento dele, mesmo que nós pequemos e nós erramos, muitas vezes não vamos errar na real, Deus nos adota e nós viramos filhos dele. E no versículo 17 ao 19 mais ou menos, ele mostra o que acontece quando alguém com o coração contrito, que é ultimamente alguém que está destruído, destruído, vai ao Senhor. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então se agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o seu altar se oferecerão novilhos. O que isso quer dizer? Este versículo não despreza quem está destruído. Ele reforça que os sacrifícios para o Senhor são sacrifícios feitos por alguém com o coração destruído. Como assim sacrifícios? É você, por exemplo, se sacrificar a sua própria carne. Não sua carne, literalmente, sua parte do seu corpo.
mas a parte do seu ser, por exemplo, na parte do ego. É você admitir e você afirmar, se humilhar. Lembra que eu falei sobre se humilhar na frente do Senhor? Lembra que eu falei sobre se humilhar na frente do Senhor? É você admitir que você precisa da dependência dele, que você tem a dependência dele, que você precisa dele. Abrir mão e se esvaziar do ego, do medo. Não, o medo vai continuar de certa forma, mas você consegue superar. Você consegue. Yes. Do ego, do egoísmo, da covardia, que no caso é medo também. Timidez. Porque a timidez em si é alguém que é fraco. É como dito como alguém que é fraco. E a Bíblia diz que Deus não desprezará quem o busca com o coração quebrantado. Sobre os sacrifícios de animais feitos na época, que atualmente não são muito comuns sacrifícios. Atualmente sacrifícios de animais não são muito comuns. Pelo menos eu acho que não são comuns. Então, o que quer dizer um sacrifício? Por exemplo, jejum que faça efeito. Não é feito, mas que realmente agrada a Deus. É um sacrifício feito com obediência. Como assim obediência? Um sacrifício ou um jejum que você não busque benefício próprio apenas. Você busca a vontade de Deus. A Bíblia também ensina que os verdadeiros jejum que agrada a Deus é um jejum de transformação. Como assim? Você se esvazia do seu ego, egoísmo, dureza do coração e tal. E ajuda os próximos, ajuda os órfãos, viúvas e os outros. Só que também tem que fazer em secreto, lembra disso. Jejum é feito em secreto. É em secreto. Jejum é feito em secreto. Não é pro povo da praça perceber, não. Já em Salmos 1, tem um versículo que é bem legalzinho de ler. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que esses versículos querem dizer? O que é bem-aventurado? A bem-aventurado é alguém abençoado, alguém feliz, alguém bendito. O que seria andar no conselho dos pecadores? É tanto o sentido lógico que tá falando, não andar no conselho, ou seja, não seguir os conselhos, quanto você também não frequentar esses lugares. Vamos imaginar o seguinte: andar no conselho dos pecadores como alguém que vive andando, por exemplo, passa no lado de alguém que peca ou fala alguma coisa que é um pecado imenso. Você anda lá 1, 2 vezes, passa por lá e vai embora. Isso é você não andar de certa forma. Tipo, você evita andar assim. Só que, tipo, é mais recomendado você não andar perto de coisas assim. Você pode ter amigos que não são cristãos, mas é melhor você não ficar perto de coisas que podem te fazer pecar. Não se detém no caminho dos pecadores. O que é se detém no caminho dos pecadores? Se detém significa você ficar, você parar, algo do tipo. Ou seja, o que poderia ser mais ou menos? Você não ouvir e não ficar perto desses tipos de conselhos, ações erradas que você sabe que são erradas, sabe que vão te afetar. Se eu não tô enganado, esclarecedor é alguém que zomba das coisas, pessoas ou crenças de outras pessoas. Agora o Salmo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O Salmo 2, ele mostra que o prazer do justo deve estar na lei do Senhor. E que ele deve meditar dia e de noite. Como assim meditar dia e noite? Não é por papo religioso ou tal. Tipo, tem que fazer isso porque senão você não é cristão, não é isso não. Mas é porque você meditar dia e de noite na palavra de Deus, isso te ajuda a manter firme e vigilante. Como assim vigilante? Pra você não cair no pecado é tão fácil assim por dia, porque você estiver da armadura de Deus. Porque a palavra é que nos transforma de dentro pra fora. A palavra permite o Espírito Santo nos transformar. Tanto que a Bíblia fala, a Bíblia ensina que Deus fala que toda a escritura que tá aqui dentro, a Bíblia fala que toda escritura que tá aqui dentro é criada por Deus para o ensino. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Primeiramente, tudo que você faz será bem sucedido. Não quer dizer que você vai fazer tudo o que quer, mas significa mais ou menos assim,
E quando você segue a Deus de forma firme, você começa a buscar fazer a vontade dele acima da sua. Porque você entende que a vontade dele é melhor e mais firme que a sua. Eu errei o versículo. Era Filipenses 4, mas vai. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse versículo é bem claro. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é digno de louvor, tudo que é justo, isso deve ocupar o nosso pensamento. Essa é a parte prática também, a parte prática, tipo, cuidado com o que ocupa o seu pensamento. Eu até pensei em falar uma parte prática, mas não tenho muita ideia do que falar, então eu vou falar uma coisa que é bem verdade. Ó, se você se afastou, mesmo sem perceber, como eu, não tenha medo de voltar pra Deus. Deus tá lá, te esperando de braços abertos pra você voltar. Eu também me senti meio... tipo, não com medo, eu acho, mas eu tava com... sem saber como voltar pra Deus. Mas eu tô tentando. Então, não desiste. Mesmo que seja difícil você voltar, gente, vai ser difícil você voltar depois de você se afastar. Depois de você se afastar de Deus, vai ser difícil você voltar um pouco, vai ser difícil. Mas continua, você consegue. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tiver ajudado, a glória vai pra Deus, não pra mim, eu não mereço. Mas espero que tenha gostado. Se ajudou você, deixa um like, deixa um like e compartilha e se espalhe a palavra de Deus. Mas espero ter ajudado você. Então, tchau!